As eleições municipais deste ano contam com 83 deputados candidatos, incluindo 22 mulheres. O número de parlamentares que buscam cargos no Executivo ou Legislativo aumentou em relação à campanha de 2020, quando apenas 66 deputados participaram da disputa. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, na prática, são políticos já eleitos buscando ampliar o espaço deles na política, já que as eleições no Brasil ocorrem de 4 em 4 anos, correto? Boa noite para você, bem-vindo. Correto. Quem está no mandato hoje, no caso, os deputados, vão ficar somente até mais 2 anos. Isso. E se eleito nessa eleição agora, no caso de prefeito, eles vão ampliar para mais 4 anos. Então é uma tentativa, de ficar mais tempo, embora em espectro diferente, porque quem está no legislativo e busca uma vaga a prefeito vai para o cargo executivo, o cargo eletivo. E aí pode ampliar esse período aí na política. É uma forma que eles encontram de continuar. Por isso, às vezes, a gente vê aquele político assim, ele ainda está aí, ele já é deputado ou senador, ele sempre é político, E quando não está num cargo eletivo, está em alguma secretaria ou algum cargo indicado ou comissionado. Boa noite a você. Boa noite. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vem comigo. Olha, nessa eleição, temos em todo o país 74 deputados concorrendo a vagas de prefeito, 2 a vice e 7 a vereador. É isso mesmo. O negócio anda tão complicado que tem até deputado querendo ser vereador, mas eu explico mais à frente. A informação é da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, que deve publicizar esse processo dos deputados de não se afastarem, mas concorrerem a algum cargo numa eleição durante o mandato. O PT e o PL, portanto a direita e a esquerda, lideram a lista de deputados, de partidos, melhor dizendo, com mais deputados que querem deixar Brasília. PT com 18 e PL com 15. Como dessa relação 22 deputados são suplentes, até faz, nesse caso, sentido eles buscarem uma vaga em uma Câmara de Vereadores. Inclusive, alguns já até são legisladores nas cidades deles e buscam a reeleição, mas estão afastados porque estão lá na Câmara dos Deputados. Eles foram candidatos na eleição passada, na eleição nacional, e são suplentes, Mas esses números mostram mais. É que aqui a gente começa a refletir sobre o compromisso dos candidatos com o eleitor. Vejam bem, se o eleitor confia o voto em um determinado candidato a deputado federal, ele espera que ele cumpra com o mandato dele e assuma as causas, principalmente aquelas colocadas em campanha. Agora, se no meio do caminho tem outra eleição e esse deputado, seja ele estadual ou federal, quer pular do barco, ser prefeito na cidade dele, de certa forma, ele rompe com o compromisso firmado nas urnas. E pior, abre a vaga para o suplente, criando o mecanismo da política. Eu saio, entra outro. Mas como o suplente é do mesmo partido, está tudo em casa. Eu acho que na via das duas mãos, e aqui eu explico, quando um prefeito quer ser deputado ou quando um deputado ou senador, por exemplo, quer disputar um cargo no executivo, eu acho que não é uma boa prática, no meu olhar como eleitor. Mas aqui temos um detalhe. No caso dos prefeitos e até governadores, cargos que a gente chama de executivos, esses precisam renunciar ao cargo 6 meses antes das eleições. Vou dar um exemplo aqui. Um prefeito quer ser um deputado estadual ou federal ou quer ser um governador. Ele deve, 6 meses antes do pleito, renunciar ao cargo. Ele nunca mais volta àquele cargo. Dá a vaga ao vice-prefeito. Ou um governador quer ser presidente da República. Mesma regra. Mas deputados não precisam descompatibilizar. Eles podem concorrer atuando no cargo e se perderem, por exemplo, eles seguem no mandato. Essa prática reforça aquela velha tese que a gente sempre fala aqui, Eles legislam para eles mesmos. Afinal, se fôssemos pela lógica, o correto seria renunciar ao cargo para alçar um voo em outro poder, já que legislativo é uma coisa, legisla.
e executivo é outra coisa. Sem falar que práticas como estas desequilibram as ações e os projetos que os parlamentares possam estar envolvidos. E às vezes, aqui talvez o mais grave, regiões contempladas com determinados deputados podem ficar desassistidas quando assume um suplente que pode, por exemplo, ser de uma outra região. Como nós sabemos que não há interesse da classe política em mudar a lei, a regra eleitoral, o recado tem que vir do eleitor. Ele, ou melhor, nós, é que devemos decidir se concordamos ou não com deputados que possam ser eleitos, ou eleitos deixarem o mandato pela metade ao se dedicar, nesse caso, ao executivo. Aí fica aí as velhas perguntas, é aquilo que tu falou em campanha, aquilo que tu prometeu, tu disse que ia trazer mais emenda para a nossa região. Aqui em Santa Catarina eles fazem voto por região, né? As regiões, elas fazem campanha, voto por a região X, região Y, vote pela sua região, porque o voto é livre, eu posso votar num deputado lá de Chapecó, mas que representatividade aqui no litoral catarinense esse deputado de Chapecó vai ter comigo, né? Praticamente nenhum, ele vai buscar atender, de certa forma, a região dele. E assim, claro, os deputados federais, a gente tem mais flexibilidade porque tem as cadeiras por estado. Mas mesmo assim, né, se um deputado é de Chapecó, um exemplo, estou citando Chapecó como exemplo, nada contra Chapecó, mas ele é eleito por Santa Catarina, as pautas são mais amplas. Mas mesmo assim ele vai, de certa forma, direcionar alguns recursos ou algumas emendas para a região dele, que a gente chama de base eleitoral, né? Então fica complicado o eleitor entender isso. Mas o cara não era deputado, ficou só 2 anos, agora está concorrendo. Se ele for eleito, ele vai deixar ou a Assembleia ou, no caso federal, a Câmara dos Deputados e vai dar vaga para o partido, que está tudo em casa, como eu falei, e aí é o suplente daquela chapa.